asas da Luftwaffe. B-109, a lenda. Hoje é só uma peça de museu. Conservado, parecendo novo, ele sobrevive ao regime que o criou. Já foi uma temida máquina de guerra que assustava a todos os que cruzavam os céus da Europa. Este talvez tenha sido o mais conhecido dos aviões da Segunda Guerra Mundial. O Messerschmitt 109. Foi sem dúvida a mais famosa aeronave da Luftwaffe. Calcula-se que foram construídos 35 mil desses aviões. Nenhum outro avião de caça atingiu essa produção. Talvez tenha sido o melhor caça da guerra. Foi seguramente a base do poderio aéreo nazista. E apesar de ter sido produzido aos milhares, poucos 109 sobreviveram à guerra. De fato, restou apenas um 109 fabricado na Alemanha. É uma lembrança de um passado agitado de bravura e morte. Apesar da pintura, este avião foi fabricado pelos espanhóis, que continuaram a montar o Messerschmitt 109 durante uns 10 anos após a derrota da Alemanha. Esse caça que não envelhecia serviu à Espanha até os anos 60. Há 40 anos, o Messerschmitt 109 parecia invencível. Pilotado pelos ases alemães, ele obtinha seguidas vitórias. Lá pelo fim da guerra, um piloto da Luftwaffe exausto disse: "Cada vez que entro na cabine tenho a impressão de que será meu caixão." Esse pessoal de terra está preparando o avião para outra missão. O 109 era uma arma terrível com seus 3 canhões e 2 metralhadoras. Os pilotos da Luftwaffe não se revezavam como os pilotos aliados. Isso fez com que cada um deles abatesse um grande número de inimigos e poucos sobrevivessem à guerra. No solo havia uma grande camaradagem. No ar, era cada um por si. A Primeira Guerra Mundial evidencia os pilotos de caça. Pilotos como Oswald Belk e Manfred von Richthofen, este último talvez o mais famoso de todos os pilotos de caça, chamaram a atenção de todos para a aviação de caça. Von Richthofen, que com 80 vitórias foi o maior as da guerra, tornou-se um herói conhecido em todo o mundo. Seus aviões eram primitivos, biplanos e triplanos. O armamento era, no mínimo, imprevisível. O avião preferido de Von era o Fokker DR-1. Seu motor girava junto com a hélice e era lubrificado com óleo de rícino. O famoso circo voador de von Richthofen, que reunia a fina flor dos pilotos de guerra, era a própria morte sobre asas. A glória dos pilotos era fugaz. Cada piloto vivia em média apenas 6 semanas. Ninguém se preocupava com a segurança nem com o conforto dos pilotos. Paraquedas não eram recomendados porque baixavam o moral. Para sobreviver, os pilotos tinham que ter fé e confiar no destino. Oswald Belk, que ensinou von Richthofen a voar, morreu antes de completar 26 anos. Belk
escolheu von Richthofen como um dos primeiros pilotos do circo voador. No dia 17 de setembro de 1916, Richthofen, que seria conhecido como Barão Vermelho, derrubou seu primeiro inimigo, um piloto inglês que mergulhou em chamas. Richthofen acabou caindo perto das trincheiras inglesas e foi enterrado pelo inimigo com honras militares. Um dos aprendizes de Belk era um rapaz com cara de anjo, bom piloto, que veio depois a ser o comandante da Luftwaffe. Era Hermann Göring, que, ao herdar o comando do circo voador quando morreu, tentou mudar a filosofia de combate implantada por Belk. Os veteranos da equipe não gostaram, mas Göring acabou recebendo a maior condecoração da Alemanha, assim como Richthofen. Göring abateu 22 inimigos, sobreviveu à guerra e nos anos 20 entrou na política. Em 10 anos, ele atingiria uma posição de destaque no Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler. A invenção de Belk, o esquadrão de caça ou Jasta, foi muito usada pela Força Aérea Imperial da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Esta Jasta de Fokkers D-7 era o máximo da tecnologia em 1918. No fim da Primeira Guerra Mundial, a sociedade alemã só podia esperar um futuro sombrio e incerto. Seu poderio militar destruído, sua infraestrutura política e econômica em ruínas. O povo alemão não tinha muitas esperanças. E o pior ainda estava para vir. Por força do Tratado de Versalhes, o exército alemão ficou restrito a 100 mil homens. Na interpretação dos prussianos, isso significava 100 mil oficiais. Apareceu então um exército clandestino que depois recebeu armas. A fraca democracia praticada pela República de Weimar não conseguia ressuscitar a economia. A população, desesperada, entregou-se a extremistas de direita. O povo alemão sentia-se humilhado pela destruição de seu poderio bélico e econômico e buscava sua dignidade perdida. O Tratado de Versalhes proibia que a Alemanha operasse aviões de guerra. Aos poucos, a aviação civil reapareceu e várias companhias se uniram para formar a Lufthansa. Em 1927, a Lufthansa estava precisando de um novo avião de passageiros e a fábrica de aviões da Bavária, cujo projetista-chefe era Willy Messerschmitt, financiamento para seu projeto de um avião para 10 passageiros, o modelo 20. O único protótipo do modelo 20 sofreu um acidente. A Lufthansa exigiu a devolução do investimento. A fábrica da Bavária faliu. Para Willy Messerschmitt, essa tragédia trouxe uma oportunidade. Ele criou sua própria fábrica de aviões. Antes, porém, teve uma briga séria com o diretor da Lufthansa responsável pelo cancelamento do Projeto 20. Esse homem era Erhard Milch, um burocrata cuja fama era de conseguir que as coisas fossem feitas. Sua briga com Messerschmitt transformou-se numa disputa que durou dezenas de anos. O fracasso do Projeto 20 e as limitações impostas pelo Tratado de Versalhes fizeram com que Messerschmitt se dedicasse a aviões menores. Este é o M-21. Suas asas se dobravam para economizar espaço no hangar. O forte de Messerschmitt era a criatividade. O Partido Nazista tomou o poder em 1932 e Hitler indicou seus companheiros e alguns simpatizantes para cargos do governo. A estrutura do poder era complexa, com pessoas escolhidas a dedo em cada nível para criar o novo Reich. Uma dessas pessoas foi Erhard Milch. Embora Milch tivesse sangue judeu, ele foi encarregado do desenvolvimento da aviação militar.
Talvez para esquecer os fracassos, os nazistas mudaram o nome da Força Aérea Alemã para Luftwaffe. Mas, em termos de tecnologia, estas continuavam no passado. Começaram com Pfalz D-12, um biplano que foi um dos primeiros caças de fuselagem metálica. Caças biplanos de características modernas encheram os céus da Alemanha. Um dos símbolos da nova Luftwaffe foi o Heinkel HE-61. Mas ele também já estava obsoleto e em 1934 a Luftwaffe começou a procurar um caça realmente moderno. Um dos primeiros candidatos foi o Arrado-80, um monoplano de linhas aerodinâmicas. Sua cabine era aberta e tinha trem de pouso fixo. Era muito pesado e nunca entrou em produção. Outro concorrente era o Focke-Wulf 159 com trem de pouso escamoteável e cabine fechada. Sua grande característica era a asa alta, que lhe dava mais capacidade de manobra. Foi rejeitado porque a asa alta tornava perigosos os pousos de emergência e limitava a velocidade. O candidato mais forte era o Heinkel 112. O trem se retraía e a cabine era aberta. O avião era pesado demais. Pior ainda, suas asas eram de construção complexa e absurdamente caras. Aos poucos, Heinkel tentou retirar peso do avião e chegou a construir o modelo 110, bem mais leve. Nenhum deles entrou em produção. O contrato foi assinado com um desconhecido, que apresentara um avião que havia sido descartado de início. A briga entre Messerschmitt e o agora Marechal Milch havia alijado a companhia de Messerschmitt das concorrências militares. Mesmo assim, Messerschmitt construiu o protótipo de um avião leve de caça monomotor chamado de Messerschmitt 108 Tufão. Com trem escamoteável, o projeto do 108 era simples e elegante. Tinha um excelente desempenho e uma cabine ampla e confortável, rara naqueles tempos. Para demonstrar as características do seu 108, Messerschmitt o inscreveu na corrida aérea da Europa. Não venceu, mas ficou claro que era um avião excepcional. Milch começou a sofrer pressões para incluir Messerschmitt na concorrência. Messerschmitt foi por fim convidado a apresentar o projeto de seu novo caça. Mas Milch, ainda vingativo, deixou claro que, mesmo que o projeto fosse aprovado, a construção dos caças seria entregue a outra companhia. Wilhelm Messerschmitt aceitou o desafio. Messerschmitt começou imediatamente a aperfeiçoar o projeto, tornando o avião ainda mais aerodinâmico, com ênfase na velocidade. Ele sabia que o seu avião tinha que ser muito superior ao de Heinkel, por causa da oposição de Milch. O avião que Messerschmitt projetou iria virar lenda. Foi-lhe dado o número 109. Era um monoplano de asa baixa, trem retrátil e cabine fechada. Acima de tudo, sua fabricação era muito mais simples do que a do 112. O que também ajudou Messerschmitt foi o fato de a espionagem alemã ter descoberto em 1936 que os ingleses estavam desenvolvendo um avião com características semelhantes, o Spitfire. O Messerschmitt 109 continha inúmeras novidades. Era um avião destinado a voar para a imortalidade durante a Batalha da Inglaterra. A pequena distância entre as rodas do trem principal fazia com que o impacto da aterrissagem fosse suportado pela fuselagem, não pelas asas. O canhão que atirava pelo meio da hélice fazia do 109 uma arma mortífera de alta precisão. Suas asas eram leves e podiam ser substituídas rapidamente. Quando colocadas ao lado da fuselagem, o conjunto tomava pouco espaço e era facilmente transportável por ferrovia ou rodovia.
fuselagem era esguia e ameaçadora, a cabine angular e pequena. Mas, para o fim dos anos 30, o avião era uma maravilha de aerodinâmica. Além disso, era de construção barata. As versões E, F e posteriormente a G foram produzidas às dezenas de milhares. A prova de fogo do modelo E, ou E-1000, como os pilotos alemães o chamavam, foi na Guerra Civil Espanhola. Cerca de 6.000 pilotos da Luftwaffe, a chamada Legião Condor, lutaram ao lado dos nacionalistas de Franco, ganhando uma experiência que lhes foi de grande ajuda nos anos seguintes. Uma nova geração de pilotos da Luftwaffe teve seu batismo de fogo na Espanha. Apesar das proezas do 109 em combate, o avião ainda podia ser aperfeiçoado. Günther Howell, o terceiro maior as de todos os tempos, explica. O 109 era um avião muito sensível, com uma cabine muito pequena e um manche também pequeno. O maior problema era o trem, muito alto e com as rodas muito juntas. Na decolagem, quando você puxava o manche para levantar o nariz, tinha que contrabalançar o efeito do torque com o leme. A cabine era esquisita e atrás da sua cabeça havia uma chapa de aço para evitar que você fosse atingido, mas também impedia a visão traseira. No início tentamos remediar isso, colocando um espelho na cabine. Mas a vibração não deixava que se visse nada no espelho. E se desse para ver, já era hora de abandonar o avião, porque ele estava colado em você. A aerodinâmica do Messerschmitt 109 ajudava muito, mas o seu forte, como o de todos os caças de sucesso, era seu motor. A maioria dos 109 foi equipada com o motor Daimler-Benz 600. Ainda é possível ver uma dessas maravilhas mecânicas restaurada pela equipe Messerschmitt no Museu Imperial de Guerra em Duxford. Ian Mason, da equipe, explica. Este é um motor Daimler-Benz DB605A de um Messerschmitt Bf-109G. É um V12 convencional, com a diferença de que era invertido. Os motores Merlin ingleses ou Ellison americanos eram todos em V, com carburadores no centro. Os alemães viraram o motor de cabeça para baixo e substituíram o carburador por uma bomba de injeção direta, o que permite que o motor responda com muito mais rapidez na aceleração. Isso também evitava problemas de aceleração negativa, o que foi muito importante durante a Batalha da Inglaterra. A Rolls-Royce, ao inspecionar um desses motores, ficou impressionada com suas características. Eles mediram as tolerâncias e ficaram impressionados e imploraram para que não danificássemos o eixo de manivelas, porque não conseguiriam fazer um igual, mesmo com máquinas modernas. Fabricar 100.000 desses motores dentro dessas tolerâncias nos anos 40 foi uma incrível proeza da indústria alemã. A precisão da engenharia alemã era famosa. E os Daimler-Benz 600 confirmam essa fama. O motor parecia ter sido feito para a fuselagem do 109 e podia ser trocado em poucas horas, mandando Messerschmitt de volta a combate na metade do tempo exigido para um Spitfire. O projeto de Messerschmitt mostra sua qualidade quando comparado com outros aviões da época. A Força Aérea Italiana, que já tinha sido a melhor da Europa, operava os Mach 200, que pouco potentes e de armamento leve, pareciam totalmente obsoletos perante os 109. Os Mach 200 receberam depois os motores Daimler-Benz 600. Seu número passou a ser 202. E, apesar da potência, não chegavam aos pés do 109.
A Força Aérea Soviética também tinha seus caças de motor em linha. Os primeiros modelos dos MiG ainda estavam sendo testados em 1939. Quando entraram em operação, eram facilmente abatidos por um piloto experiente a bordo de um 109. Os Estados Unidos também operavam monomotores. O Bell P-39 Air Cobra tinha um canhão que atirava pelo cone do nariz como o 109. Mas o motor ficava atrás do piloto e um longo eixo era usado para transmitir rotação à hélice. A porta da cabine parecia a porta de um carro. O Air Cobra incorporava técnicas modernas, mas não tinha potência. Era um avião com limitações, mas estava disponível. E 10.000 Air Cobras acabaram lutando contra a Luftwaffe nos céus da Rússia. Os 109, mais rápidos e mais ágeis, derrubavam quantos queriam. Outro avião em produção na América em 1939 era o P-40. Seu motor era um Ellison, parecido com os dos Air Cobras. Sem compressor, seu desempenho em altitudes elevadas deixava a desejar. O melhor caça francês era o Devoitin D-520. Quando se iniciou sua produção, os alemães já estavam à porta e, de qualquer forma, os 109 eram bem superiores. A RAF, em 1939, tinha 2 caças prontos para o combate, ambos excelentes: o Hawker Hurricane e o Supermarine Spitfire. O Spitfire enfrentou com sucesso a Luftwaffe de Goering, desafiando os 109. Os 2 aviões ingleses utilizavam o motor Rolls-Royce Merlin. O Hurricane era mais lento, mas tinha maior raio de ação. O Spitfire era muito mais rápido e ágil do que o 109, mas perdia em altitude máxima e ângulo de mergulho. Estava tudo pronto para um combate aéreo de características inéditas. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha atacou. Mais de 200 Messerschmitt Bf-109 lançaram-se sobre a Polônia num ataque de surpresa. Os melhores pilotos utilizando o melhor caça da época. Com experiência ganha na Espanha, os pilotos da Luftwaffe arrasaram a Polônia. Os 109 voavam em apoio à infantaria e deveriam enfrentar 300 aviões inimigos. Mas os poloneses demoraram a reagir e a maior parte de seus aviões foi destruída em terra. Houve resistência, mas a Força Aérea Polonesa deixou logo de existir. A Luftwaffe perdeu menos de 80 aviões. A história se repetiu por toda a Europa. Os exércitos alemães varreram a Noruega, a Holanda, a Bélgica e a França. O 109 dava cobertura a todos os ataques, garantindo a superioridade aérea. Em junho de 1940, a Força Expedicionária Inglesa, que havia sido enviada em auxílio dos franceses, foi encurralada em Dunkerque. A histórica retirada através do Canal da Mancha salvou 350.000 soldados, mas teve um preço alto. 44.000 ingleses e franceses foram mortos ou capturados. Os 109 reinaram sobre as praias. Após a derrota da França, a Alemanha teria que enfrentar a Inglaterra. Goering prometeu que o poderio aéreo quebraria a resistência inglesa e iniciou bombardeios diurnos sobre a ilha. A escolta dos bombardeiros era formada por 109s. Os pilotos ingleses, com seus Spitfires e Hurricanes, lançaram-se ao combate. Hitler disse:
Eu antevejo a derrota de um grande império. Esse otimismo não escondia o grave defeito dos 109. Seu raio de ação de apenas 660 quilômetros só permitia a seus pilotos 20 minutos de sobrevoo sobre a Inglaterra. Certa vez, de 12 109s que retornavam de missão, 7 caíram no Canal da Mancha e 5 fizeram pouso de emergência nas praias francesas. Os ingleses tinham muito mais Hurricanes do que Spitfires, mas logo aprenderam a usar os Hurricanes mais lentos contra os bombardeiros, enquanto os Spitfires mantinham os 109s ocupados e gastavam seu precioso combustível. O general Dieter Habach voou em 109 sobre a Inglaterra. O alto comando alemão influenciou muito a Batalha da Inglaterra e não pudemos fazer o que queríamos. Recebemos ordens para escoltar os bombardeiros apenas. Os bombardeiros eram muito mais lentos do que os 109. Tendo que acompanhá-los, não podíamos aproveitar as melhores características dos caças, que eram a altitude e a velocidade. Os 109 realmente não tinham sido projetados para escoltar bombardeiros. Mas, apesar de tudo, ainda tinham uma enorme vantagem. Seu teto de operação era 600 metros superior ao dos Spitfires, e eles podiam mergulhar de surpresa sobre os pilotos ingleses. Quando o modelo F muito mais potente entrou em operação, os alemães passaram a ter ainda mais chances de vitória. Seguindo a técnica usada pelos alemães, os ingleses abandonaram logo a formação rígida, ganhando mais liberdade de manobra. Às vezes, um 109 solitário cruzava o canal para atrair a RAF para as costas da França, onde seus companheiros esperavam para emboscá-los. Os pilotos da RAF voavam até 7 missões por dia. A vida deles e dos inimigos era decidida em combates de menos de 15 minutos. O conjunto desses combates esparsos determinou o destino de uma nação. Os pilotos alemães sempre disseram que os Spitfires eram mais ágeis, mas os ingleses que voaram 109s capturados acharam que os dois aviões eram comparáveis. O general Dieter Habach era mais que um piloto. Ele treinava e aconselhava os pilotos sob seu comando, afiando o conjunto homem-máquina. Cada piloto tinha o seu próprio avião e só voava em outro em casos excepcionais. Com o avião vinha um mecânico-chefe e outro mecânico. Nós formávamos grupos de 4 aviões que chamávamos de enxame. Cada grupo tinha uma pessoa responsável pelo armamento e outra pela manutenção hidráulica. Então, cada grupo era formado por 4 aviões, 4 pilotos e o pessoal de terra, que era responsável pelo desempenho dos aviões e ficava esperando pela volta dos pilotos. O homem que voava neste avião teve grande sucesso. Além de ótimo piloto de caça, ele tinha qualidades de liderança que ficaram claras desde a Guerra Civil Espanhola. Por fim, ele chegou a comandante-geral da aviação de caça. Werner Molders era o ídolo dos pilotos mais jovens. Molders era subordinado diretamente a Goering
e procurava ficar sempre perto de seus liderados. Era muito católico e confessava que sentia medo antes do combate. Ele foi mais piloto do que general e lembrava Richthofen. Em 1941, a Alemanha cometeu o erro de atacar a Rússia. Retornando da frente de combate longe das armas inimigas, o avião que transportava Mulders sofreu um acidente. A Alemanha perdia um de seus verdadeiros heróis. Toda a nação cobriu-se de luto pela perda de seu general dos caças. Mas logo surgiu um outro as para substituí-lo. Era Adolf Galland. Ele também havia lutado na Espanha e abatido 94 pilotos inimigos. Ele é o último à direita. Ele era um piloto muito experiente e um líder no ar, o que nem sempre acontece. Houve muitos pilotos que eram fantásticos quando combatiam sós, mas não conseguiam liderar um grupo. Galland era um líder, e quando Mulders morreu, ele assumiu o comando dos caças. Isso foi em 1941. Ele achava que, a longo prazo, o importante era ter uma poderosa força de defesa. A prioridade de Hitler, no entanto, sempre foi ter uma forte força de ataque. E logo apareceram planos para substituir os 109s pelos Focke-Wulf 190, que alguns consideram como o caça alemão mais versátil da guerra. Os 109 e os 190 voaram lado a lado na cruel frente russa. As condições exigiam o máximo das máquinas e dos homens. O 190 provou ser um avião mais avançado, mas muitos ainda preferiam voar os 109. Na frente ocidental, os bombardeiros aliados começaram a metódica destruição da Alemanha. Não obstante, Hitler insistia em fabricar aviões ofensivos. Galland disse não. Precisamos de caças e mais caças. Ele estava certo, mas os caças não apareceram. Durante a primavera de 1944, muitos ases alemães como Rahl foram transferidos para a frente ocidental para enfrentar os americanos que bombardeavam de dia. Àquela altura, a Força Aérea Americana já estava voando caças de maior raio de ação, mais velozes e bem armados, como o Republic P-47 Thunderbolt. Pela primeira vez, os caças americanos conseguiam escoltar seus bombardeiros até o coração do Terceiro Reich. Estava tudo pronto para que a aviação aliada fizesse o que Goering jurava que era impossível. Bombardeiros de longo alcance como o Consolidated Liberator e os Boeing P-17 faziam incursões diárias sobre a Alemanha protegidos por densa escolta. Os pilotos dos 109 tensos os aguardavam. Ficávamos na escuta dos rádios do 8º Esquadrão de Bombardeiros. Quando eles ligavam os rádios, ainda sobre a Inglaterra, procurávamos descobrir como seria aquele dia para nós. Soava o primeiro alarme, depois os alertas de 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, até que recebíamos a ordem para decolar. Tentar impedir aquela campanha de bombardeios era o maior desafio para a Luftwaffe desde o início da guerra. Os 109 e os 190 se concentraram no oeste, mas mesmo assim iriam morrer milhares de civis alemães. A Luftwaffe tinha a vantagem de estar na defensiva. Quando os caças alemães partiam para o ataque, os pilotos americanos já estavam há horas no ar.
e até chegar lá já haviam enfrentado a artilharia antiaérea e seu moral já havia baixado. Estávamos voando ao norte de Frankfurt. Vimos o inimigo e mergulhamos direto sobre um grupo de P-47, a uns 2.500 metros de altitude. Acertei um que explodiu em chamas, depois outro. E aí eles me atacaram. Hoje eu sei que era a esquadrilha de Hepzenkis. 4 deles vieram em cima de mim, mergulharam atrás de mim. E quando eu saí do mergulho, raspando nas árvores, tinha perdido um dedo. O avião estava pegando fogo e eu disse: bem, é hora de parar. Foi a primeira vez em que ele perdeu depois de 275 vitórias. Os ferimentos de Hall provavelmente salvaram sua vida. Um após outro, voando 500 missões ou mais, os maiores ases da Luftwaffe foram morrendo. Em 4 meses, no início de 1944, a Luftwaffe perdeu 1.000 pilotos. Mas os aliados também sofreram pesadas perdas. Durante 1943, 1/3 dos bombardeiros americanos foram derrubados antes de completar suas 25 missões. Por incrível que pareça, a produção de aviões aumentou na Alemanha em 1944. A escolta americana voltando das missões fazia terríveis estragos. O poder de fogo dos caças da 8ª Força Aérea impedia a operação das bases da Luftwaffe. Havia tantos americanos no ar que as maiores bases foram abandonadas. Já longe de ser a orgulhosa dominadora dos céus da Europa, a Luftwaffe começou a esconder seus aviões debaixo das árvores. Os 109 continuavam a decolar dessas bases improvisadas, mas a guerra estava perdida. Os pilotos da Luftwaffe eram a única proteção que restava para as populações urbanas. Eles sabiam disso e lutaram até o fim. No fim do conflito, o 109, projetado em 1934, já tinha 11 anos. Os Messerschmitt 109 e os homens que os pilotaram honraram suas tradições perante forças muito superiores. Um piloto da Luftwaffe às vezes enfrentava sozinho 8 inimigos. Continuavam heróis, mas estavam muito cansados. Já havia falta de peças e de combustível, mas os 109 continuavam a voar. Mesmo admitindo que os pilotos da Luftwaffe haviam derrubado muitos aviões de classe inferior na frente russa, seu número de vitórias superava em muito dos aliados, cuja média não passava de 30. Milhares e milhares de pilotos alemães voaram sua última missão nos 109, que viraram marcas de vitória nas laterais dos aviões aliados. Os americanos normalmente voavam 50 missões. Voltavam para casa e, às vezes, voltavam para voar mais. Nós, os alemães, ou voávamos até o fim, ou éramos fuzilados. Eu voei mais de 1000 missões e abati 125 inimigos. Com o colapso da Alemanha nazista, a guerra aérea de repente cessou. Em janeiro de 1945, só restavam cerca de 1.109. No fim da guerra, menos de 500 estavam em condições de voo.
os aliados capturaram alguns 109 durante a guerra e os usaram para testes e para fins de propaganda. As peças eram de fácil adaptação e os pilotos simplesmente entravam neles e decolavam sem qualquer treinamento. Eu era capitão, servia na base aérea de Haiti como oficial de operações do grupo de voos de teste. Apareceram 2 109 e 2 Focke-Wulf para serem testados. Eu me coloquei no alto da lista e voei um 109. Logo que decolei, chamei um colega que voava um P-51 para fazermos uma comparação. Na minha opinião, o 109 se saiu muito bem. O leme se comportava bem, mas o forte eram os profundores, muito melhores do que os dos P-51 ou dos Spitfires. O pior era a aterrissagem, com aquele trem estreito, mas não tive problemas. A cabine realmente atrapalhava a visibilidade, mas era um avião bem confortável. Poucos 109 sobreviveram à guerra. Alguns são do modelo Hispano, fabricados na Espanha. Equipados com motores Merlin da Rolls-Royce, eles diferem de seus primos alemães na entrada de ar, redesenhada, e na hélice de 4 pás. Há poucos 109 originais que são considerados preciosas peças de museu. Como se fossem monumentos ao gênio de Willy Messerschmitt, eles são cuidados como joias pelos seus responsáveis. Máquinas que no seu auge inspiravam medo e respeito são hoje curiosamente tratadas com imenso carinho. Muitos foram restaurados com enorme trabalho. Cada peça um pedaço de um mosaico que lembra uma era que passou. Uma era na qual os Messerschmitt 109 escoltavam os bombardeiros cujo objetivo era destruir a Inglaterra. Nos últimos meses da guerra, os papéis se inverteram, com os 109 tentando sustar os bombardeios aliados. Nisso, eles falharam. E quase 500 mil civis morreram vítimas da chuva de bombas. O Marechal Milch lamenta que a única matéria-prima que não pode ser reposta seja o sangue humano. Quando os 109 finalmente se calaram, 160 mil pilotos ingleses e americanos haviam morrido. Um número desconhecido de pilotos alemães havia também perdido a vida sobre os campos e as cidades da Europa. Sombra para os olhos